Então vamos lá. Se vocês, se vocês leram o capítulo, e espero que tenham lido, e acredito que tenham lido, porque enviaram os comentários e tal, vocês viram que esse primeiro capítulo, sobre a introdução, eu falei na aula passada, tal, esse primeiro capítulo trata diretamente, não à toa, esse tema aparece de início numa reflexão sobre a sociologia, a questão da liberdade de ação, ou da liberdade de escolha, da liberdade de ação e dos constrangimentos sociais, no sentido das coerções sociais que se opõem aos nossos espaços de liberdade, vamos dizer, e constrangem nossas decisões, nossas ações e o resultado das nossas ações, né? Se vocês se deram conta lá do capítulo, né, que chama Alguém com os Outros, e o que ele está tentando discutir, né? Ação, identidade, entendimento na vida cotidiana é o bloco que esses capítulos vão tratar agora. E começa com isso. Somos alguém com os outros. Isso significa uma coisa ao mesmo tempo solidária e ao mesmo tempo constrangedora, no sentido que existir para o ser humano é existir com os outros, é existir em sociedade. Não há o Robinson Crusoe é uma possibilidade remota, no caso ficcional. Alguns casos verdadeiros ocorreram semelhantemente, como náufragos e tal, mas obviamente é só um interregno na vida. O próprio Robinson Crusoe só consegue sobreviver anos numa ilha solitariamente porque ele tinha destrezas, habilidades e capacidades que foram desenvolvidas na vida dele em sociedade, né? Então vivemos com os outros e dentro desse mundo é que nós tomamos decisões e fazemos nossas escolhas. O capítulo começa dizendo uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, porque isso tem muito a ver com algo que uma certa noção de mundo, de existência, muito divulgada hoje em dia, que tem uma penetração muito grande na mente de todos nós. E eu vou falar um pouco dela. Mas ele começa dizendo: não é raro em nossa vida a experiência de nos ressentirmos do fato de sermos objeto de coerção por circunstâncias sobre as quais percebemos não ter controle. Em alguns momentos, porém, afirmamos nossa liberdade em relação a esse controle, com a recusa de nos conformar às expectativas alheias, resistindo ao que consideramos indevida usurpação de nossa liberdade. E como se evidencia tanto ao longo da história quanto na atualidade, nos revoltamos contra a opressão. Isso pode ser pensado tanto coletivamente, revoltas contra a opressão que geraram a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Americana, a Guerra da Independência americana, as guerras de independência nos países coloniais, etc., etc., como pode ser pensado individualmente na história, na trajetória de cada um também, por exemplo, de uma mulher que se sente aprisionada num casamento com um homem autoritário, um homem violento,
cuja saída dessa relação, a princípio, ela parece não ter controle, já que ela não tem como se sustentar sozinha, ela não teria como rapidamente repor, através de emprego, renda e moradia para os filhos, não teria para onde ir, não teria o apoio da família, porque a família é muito católica, muito islâmica ou muito evangélica, seria contra, acharia que ela deveria se submeter ao marido. Então, todos esses constrangimentos, essa condição, mas, no entanto, em certo momento, essa pessoa pode se revoltar contra essa opressão e decidir romper, e frequentemente isso ocorre. E ocorre por razões que a gente pode analisar mais detidamente, mas hoje ocorre mais exatamente porque, primeiro, há uma rede de apoio maior na sociedade, que é muito mais perpassada pela ideia de que casamentos não podem ser mantidos através da violência, que dentro de um casamento não pode haver a subjugação da mulher pelo homem, etc, etc. E também pelo fato de existir delegacia da mulher, de instituições de apoio, de ONGs, de casas de recolhimento e toda um histórico de mais de 7, 8 décadas de defesa direta dos direitos da mulher, né? Aquilo que uma longa tradição de embates contra as formas patriarcais da sociedade, que é travada pelo movimento feminista, isso que se chamou, de uma maneira geral, de movimento feminista, né? Mas, enfim, então, portanto, a gente sente essa ideia de que vivemos esse experimento de que somos livres, mas nem tanto, não é verdade? Mas nem tanto, nem totalmente. Isso um pouco também faz parte do nosso senso comum, né? Mas a ideia que eu falei que hoje é muito presente, muito divulgada, é aquela ideia de que todas as coisas da vida só dependem de nós mesmos, de nós, indivíduos. Essa ideia tem se traduzido de maneira mais cabal numa incrível proliferação dessa literatura chamada de autoajuda ou literatura de motivação personal, ou literatura motivacional, ou também agora, mais de uns tempos para cá, com a proliferação dessa moda de coaches, né, que se chamam técnicos, que ensinariam a viver, a superar obstáculos, etc, etc. Tudo isso apontando para um fato absolutamente, partindo de uma premissa que é absolutamente ilusória, de qualquer ponto de vista, minimamente sociológico. Isso essa crença, essa espécie de fé na força do pensamento, na força de vontade do indivíduo capaz de superar todas as barreiras, se torna insustentável, né? A começar por uma coisa, né? Grande parte de nós, a maioria de nós, ao fixarmos nossos objetivos, acreditando que o fixamos livremente, né? Portanto, antes de acreditarmos que nós somos capazes de atingir nossos objetivos pela simples força de vontade, por acreditar que o universo conspira a nosso favor,
por fazer um mantra de manhã, de pensamento positivo, por usar técnicas de psicologia comportamental e etc, etc. Nós, Ivan, oi. desculpe interromper. Não, não, pode interromper a qualquer hora. Tem gente que não está conseguindo entrar na sala. Acho que eu permiti agora. É porque estava Obrigada. aberto o texto, Mas pode interromper a qualquer momento, porque eu tenho que abrir o texto aqui, e aí quando eu abro eu não vejo a tela aqui pedindo. Mas então, voltando, as pessoas, quando nós fixamos nossos objetivos, e basta nós conversarmos com as pessoas que nos são próximas e tal, para percebermos que os objetivos que nós fixamos livremente, ou pelo menos acreditamos assim, são muito parecidos com os objetivos que as demais pessoas do nosso grupo, do nosso mundo de cultura, da nossa sociedade, digamos assim, a sociedade a qual nós pertencemos, estão fixando também, né? Não sei se vocês já se deram conta como os nossos objetivos são poucos criativos, né? A maioria de nós tem como objetivo ter uma profissão, uma remuneração adequada que nos dê independência. Eu acredito, e pesquisas mostram isso, que pessoas que querem enriquecer, ganhar $1 milhão antes dos 30 anos, tal, são minoria, são a parte esmagadora das pessoas quer uma profissão, uma carreira, uma remuneração, deseja uma certa relação de identificação com a própria profissão e casar e ter filhos. Se vocês olharem ao seu redor, vocês vão ver que a esmagadora maioria das pessoas com as quais vocês se relacionam desejou isso e realizou ou não, deseja isso, realizará ou não, e acreditem, desejarão isso também. Ou seja, o que significa isso? Significa que grande parte das nossas próprias escolhas não são escolhas feitas em espaço aberto. Não são escolhas, mas elas são eleitas entre tantas outras possibilidades de vida, exatamente porque elas correspondem a certos padrões de normalização da vida na sociedade em que nós estamos, né? Pensem que numa sociedade agrária tradicional, digamos, até o século XIX, 90 e pouco da humanidade vivia no campo. E, portanto, em sociedades agrárias, etc. Numa sociedade agrária, onde as possibilidades de desenvolver papéis, hoje vocês podem querer ser psicólogas, médicas, advogadas, tal. Há 200 anos atrás, não. O que vocês seriam se nascessem numa sociedade agrária, tal? Seriam como suas mães, que seriam como suas avós. O papel da mulher, a divisão do trabalho numa sociedade agrária, eu quero dizer, numa sociedade onde a agricultura e criação de animais, isso basicamente o homem é o pastor, leva as cabras para pastar,
etc., volta no fim do dia, a mulher faz uma série de atividades, trabalha com uma série de atividades dentro da casa e da propriedade, do terreno local, plantando, colhendo, e assim é uma divisão do trabalho, e isso se reproduz. E se reproduziu durante séculos. É só muito recente, depois da Revolução Industrial, cujo impacto vai ser sentido no século XIX, é que começa a se diversificar atividades e criar profissões, tais como a gente conhece hoje, que eram inexistentes. Portanto, veja, a própria liberdade, o próprio universo de escolha que a gente tem hoje não é mais do que uma razão do tempo histórico e do desenvolvimento de certas tendências históricas nos últimos 150 anos. Né? Veja como o sentido de que nós vivemos com os outros e que isso é algo do qual nós não podemos fugir, tem um sentido, inclusive, histórico. Né? Bom, então hoje, historicamente, foi construída essa sociedade na qual nós nos encontramos, onde mulheres, inclusive homens, mas mulheres também, coisa que até, se nós estivéssemos conversando há cerca de 70 anos atrás, portanto na década de 50 do século XX, eu acho que a maioria de vocês gostaria de ser dona de casa. Escolheria ser dona de casa. Eu diria que, digamos que de cada 10, uma ou duas falaria, não, eu quero ser telefonista, e alguma sonharia em ser aeromoça. Aeromoça, mas para ser aeromoça tinha que estar morando numa cidade que já era mais complicado, mas era um sonho das moças na década de 50, depois do pós-guerra, né? Porque surge a ocupação basicamente feminina de aeromoças. Mulheres pobres desejariam conseguir um bom emprego numa casa de família onde elas não fossem maltratadas. E grande parte das mulheres desejaria, e uma parte, muito provavelmente de vocês, digamos umas 2 em cada 10 tal, sonhasse talvez em ser normalista e professora. O leque não era muito diferente disso. Na década de 50, uma mulher que sonhasse ser médica, advogada, engenheira. E, curiosamente, olha a coincidência, poucas mulheres sonhavam com isso. Não é incrível como a gente acaba sonhando com coisas que são possíveis no nosso tempo e no nosso horizonte? E essa possibilidade é dada pela vida social na qual a gente se insere, né? Ou seja, vocês hoje, eu digo agora vocês mulheres aqui, podem sonhar e planejar suas vidas em função de certos projetos, porque essa possibilidade está colocada no horizonte. Assim como eu pude, na minha geração, nós fomos os primeiros, embora mais tardiamente que a geração de vocês, mas os primeiros a poder projetar assim, olha, eu vou fazer mestrado e vou fazer doutorado. Porque a geração dos meus professores se deparava com um problema que você não tinha cursos de pós-graduação no Brasil. Eram raríssimos. Nas ciências sociais, ciências humanas como um todo, praticamente não existia. Não existia mestrado, doutorado em História, Sociologia, Psicologia. Algumas pessoas, para ir para o exterior, era muito complicado. As viagens eram caríssimas, o próprio conhecimento de outras línguas no Brasil era extremamente raro, né? Normalmente quem dominava uma outra língua mesmo era
era ou pessoa que pela família, tinha alguém assim, era filho de estrangeiros, ou então uma pessoa rica, porque era preciso ser rico, então, para ter acesso aos cursos de língua da época, que normalmente nem haviam cursos muito privados, elas eram ensinadas, o francês sobretudo, mais tardiamente o inglês, mas eram ensinadas em escolas, nas escolas da elite, nas escolas de ginásio e clássico, que se chamava na época da elite. Né? Então vejam, essas pessoas, a possibilidade, vários dos meus professores que foram uma geração genial, mas do ponto de vista da formação formal, de diploma, de mestrado, doutorado, não tiveram. E a nossa geração já, e mais, a nossa geração teve uma coisa que foi fantástico do ponto de vista de propiciar a todos nós poder planejar o mestrado e o doutorado, uma coisa chamada bolsa, né? Não a bolsa que a gente carrega, mas a bolsa de estudos, que fez toda a diferença, porque pouquíssimos, se vocês perguntarem, fizerem uma enquete com os professores de vocês vão ver que pouquíssimos poderiam ter bancado, numa geração anterior, as pessoas que podiam fazer que a família pagava, de família rica, e podia pagar para, né? Portanto, veja, nossas escolhas dependem de uma série de circunstâncias que tem a ver com o tempo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, as expectativas de status e reconhecimento social que a nossa sociedade nos obriga, né? Pouca gente, embora possa ser, e em alguns casos para muita gente, uma vida muito divertida, pouca gente que diz, que coloca como projeto, né, e contrata um coach para ser garoto ou garota de programa e viciado em cocaína. Né? Vocês diriam, porque é uma vida horrível e tal. Não necessariamente. Há estudos, há pessoas que levam uma vida mais ou menos assim. Obviamente, quando eu falo viciado, usuário de cocaína, tal, usuário de drogas e álcool e tal. Há estudos com garotos e garotas de programa tal, que mostram que muitos deles se sentem muito bem nessa vida, conseguem inclusive ter um padrão de vida extremamente satisfatório, adquirir imóvel, adquirir carro, etc. Né? Mas, no entanto, é engraçado que acho que seria muito raro perguntar para um jovem de 10, 11 anos, o tiozão no Natal, perguntar, então, garoto, o que você vai ser quando crescer? Ele fala, eu quero ser garoto de programa. Ou uma menina fala, mãe, quando eu crescer eu quero ser garota de programa, ter uma vida de boates, de bebida, de drogas, uma coisa divertida, tal. Veja, o problema não está tanto... Não é tanto no resultado que se pode atingir por esse ou por aquele caminho, mas é que determinados caminhos são sancionados como corretos, como adequados do ponto de vista moral, e outros não. Né? Em certas sociedades já passadas, por exemplo, França, século 17, 18, 19, as sociedades aristocráticas, etc. Ser cortesã, que era o nome da garota de programa naquele tempo,
cortesã parece bem elegante, bem mais bonito, mas a cortesã era basicamente alguém que era sustentada e oferecia prazeres sexuais. E eram pessoas que frequentavam a sociedade, frequentavam as cortes, sendo que o ápice era ser cortesã do rei. E isso seria desejabilíssimo pelos pais, pela família toda, que uma moça fosse uma cortesã bem-sucedida. A própria palavra cortesã vem de corte, né? Então, portanto, vocês vejam que a questão a questão tem a ver com valores éticos, morais da sociedade na qual nós nos inserimos, né? Então, vejam, as nossas escolhas, nós somos livres. Mas, curiosamente, nossas escolhas é mais ou menos, usando uma imagem que um velho professor usava, exagerando um pouco, ele falava assim: nós somos mais ou menos como o gado, nós somos livres, estamos em terreno aberto e podemos comer o que quisermos, mas todos nós acabamos comendo capim. Curiosamente, né? No caso do gado, é claro que é um instinto que empurra para isso, e é um tipo de alimentação que é uma alimentação já um bicho ruminante, etc, etc, etc. Mas no nosso caso, ele usava essa metáfora crua para dizer, olha, 90% de nós, se não mais, tem o seu horizonte de felicidade e realização idêntico. Quer casar, ter filhos, um bom emprego, uma vida, ser sócio de um clube, poder dar uma escola, boa educação para os filhos, no Natal ter uma boa comemoração de Natal, etc. Não é muito diferente, né? Então, nossas escolhas já padecem já são muito delas contingenciadas. Aí vocês me perguntam, é claro que nós muitas vezes no mundo contemporâneo questões também, fatores sociais, coletivos, como migração, distribuição e oferta de mercados de trabalho, aquilo que o Bauman mesmo chama a modernidade líquida, né? O fato de que fábricas, essas coisas não têm mais muito lugar, mas elas podem... elas hoje são os trabalhadores, por exemplo, que trabalham no saque de uma empresa americana, estão na Índia, não é? São indianos que falam inglês, etc. Toda essa globalização do mercado de trabalho e tal, e a possibilidade de imigração, faz com que, por exemplo, hoje vocês possam pensar, eu quero dar no pé do Brasil. Aliás, grande parte, as pesquisas têm mostrado, grande parte da nossa juventude, e mais que isso, não só, tem pensado nisso. Ok, é possível hoje pensar, eu acho que eu vou tentar alguma coisa, quero ir para Portugal, ou seja, o nosso horizonte geográfico se ampliou enormemente. Nós podemos pensar em tentar uma vida em Miami, conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos, ou conseguir nacionalidade portuguesa, se somos descendentes, ou etc. Enfim, exatamente porque essas possibilidades no horizonte se colocam. Mas aí vamos ao outro problema. Aquilo que decidimos nem sempre está nas nossas mãos realizar, né? O Bauman escreve aqui na página 34, nossas escolhas, evidentemente, nem sempre são produto de decisões conscientes. Como já dissemos, muitas de nossas ações decorrem do hábito e, como tal, não são alvo de escolha ampla e deliberada. Apesar disso, sempre há quem nos relembre que nossas decisões nos tornam responsáveis por qualquer resultado que produzam.
é comum ouvirmos: ninguém o obrigou a fazer isso, você só pode culpar a si mesmo. Esse ninguém o obrigou a fazer isso, geralmente é uma mentira das mais bem guardadas da nossa sociedade, né? Ninguém o obrigou a fazer isso. Não, obrigou sim. É mais ou menos com as mulheres, por exemplo, um exemplo das decisões que não são muito conscientes, não são muito pensadas. A maternidade, né? A maternidade. Hoje em dia, mulheres que, depois de muito decidir sobre suas escolhas, sobre o que querem fazer, sobre carreira, sobre etc., decidem não ter filhos, sofrem uma pressão enorme da sociedade, da família, e vão responder até o fim da vida a pergunta: mas como assim? Você não pôde ter filhos ou não quis? Não, não quis. Não quis, por quê? E vão morrer. A última coisa que o padre, antes da extremunção, vai perguntar é isso. Por quê? Porque é um valor tão introjetado, um hábitos, no sentido de uma tradição tão introjetada, que a mulher, né, isso inclusive introjetado por séculos de doutrinação religiosa, que a mulher tem como razão precípua, a razão fundamental de existir, o procriar, que uma mulher que deseja: não, eu vou me dedicar à minha carreira e para isso eu não vou ter filhos, porque a minha carreira vai me exigir muito e eu acho que quando eu tiver uma situação eu já não vou ter idade mais para ter filho e tal. Essa não é minha prioridade. É um exemplo de, né? Aí quando a mulher tem filhos, ela vai reclamar, ela vai ouvir da família: ninguém te obrigou a isso. Como que não obrigou? Como que não obrigou se desde pequena, né, ela ganhou bonecas que mamavam, bonecas para trocar fralda, ela ganhou tanquinho. Veja, as formas pelas quais a cultura e os valores da nossa sociedade penetram a nossa pele são as mais variadas possíveis, né? Raramente os valores são fruto de reflexão. Eles são aquilo que a gente chama, que o autor chama de conhecimento tácito da realidade, ou seja, é porque é pré-reflexivo, né? É mais ou menos como aquela coisa que você fala assim, a mulher fala: eu quero ter filhos e tal, aí você fala: você tem certeza? Ela fala: claro que eu tenho. Uai, que isso? Toda mulher quer ter filhos. Quer dizer, nessa resposta está contida assim, não uma reflexão, está contida uma reação pelo fato de que ela jamais refletiu a possibilidade contrária. Porque os espaços para romper com o normal ou com aquilo que é são frequentemente restritos e cobram caro. E cobram caro, né? Um exemplo também, cabal disso se dá e hoje tem vindo muito à tona o debate relativo às questões de gênero, né? Todos nós sabemos que o custo é nesse sentido que aquela frase que os conservadores que não leram, não conhecem, não têm a menor ideia do que seja Simone de Beauvoir, mas que eles gostam de citar, que não se nasce homem ou mulher, torna-se homem ou mulher. Obviamente que a Simone de Beauvoir não está falando dos atributos fisiológicos, mas exatamente do fato de que o gênero é uma construção social. Uma evidência disso é que não se é homem nem se é mulher da mesma maneira em diferentes culturas e em diferentes épocas. Na corte de Luís XIV, Luís XV em Versalhes, ser homem era ser frágil, efeminado, usar peruca, maquiagem e ter modos absolutamente... Isso era ser homem. Assim se tornava homem na aristocracia francesa. É isso que tem a ver. Portanto, quando
muitas vezes pessoas mais desinformadas, ou simplesmente conservadores, ou reacionários de carteirinha e tal, não entendem isso, não entendem porque não querem, mas é uma coisa tão cristalina que o próprio, vocês são mulheres hoje, diferente do que suas vós foram como mulheres. Não são as mesmas mulheres. Vocês se tornaram outras mulheres. Nós, homens, somos homens hoje de uma maneira diferente de como eram os homens no Japão do século XVIII, na França do século XVI, ou mesmo no Brasil há 80 anos atrás, os homens, tal como eram nossos avós. Né? Eu, por exemplo, não me sinto hoje obrigado, caso um homem veja o tornozelo da minha mulher, eu não me sinto obrigado de levantar, ir até ele, dar uma bofetada e desafiá-lo para um duelo. E isso não depõe contra a minha masculinidade. Eu não preciso, para ser homem, cumprir isso. Sendo que, algumas décadas atrás, em algumas sociedades, isso ainda é realidade, ser homem implica em pagar esse custo. Estar preparado para matar e lavar sua honra, etc, etc, etc. Né? Vejam, então, portanto, ser homem ou mulher, mas o que eu quero dizer? De qualquer forma, as questões, a decisão sobre gênero, em que pese o fato de que a discussão de o quanto isso é genético ou não, etc., coisa que eu particularmente cada vez mais tenho tendido a acreditar, mas mesmo assim ela só se realiza à medida que o custo social disso vai abrindo brechas que permitam a pessoa viver dessa forma. O que eu quero dizer é o seguinte, era muito mais custoso para um homem que não se identificava com o seu gênero no começo do século XX, em 1905, vamos dizer assim, assumir uma vida sexual diferenciada, ou seja, uma vida sexual envolvendo-se com outros homens, era muito mais difícil porque o pai possivelmente o mataria. Isso seria a reação mais comum, ele seria execrado socialmente. Então esses homens viviam absolutamente disfarçados, e a única opção que eles tinham de realizar realizar suas opções, exercer a liberdade do seu desejo, era de forma absolutamente escondida, reclusa, etc, etc, etc. Né? O que faz muita gente dizer assim, mas antigamente não tinha esse negócio de homossexualismo e tal. Não se trata disso, se trata do fato de que antigamente não tinha, como dizer assim, antigamente as mulheres obedeciam muito mais os maridos. Antigamente os casamentos duravam muito mais. Claro, não havia divórcio, não havia desquite. Uma mulher que se separasse não só seria esconjurada, né, seria expulsa da igreja, e ser expulsa da igreja católica em qualquer comunidade era talvez a maior visibilidade de ser execrada, de ser marginalizada, porque todo mundo saberia que ela não poderia tomar a hóstia, não poderia receber mais os sacramentos. Mas mais do que isso, eu sou testemunha, eu tenho 61 anos, eu sou testemunha quando eu era moleque, nos anos 60, bossa nova, etc, etc. Uma amiga desquitada da minha mãe, a única casa que ela e o segundo marido tinham acesso era nossa, porque meus pais eram liberais, mas era raro, ela não ia. Todas as outras pessoas do meio no qual a gente vivia romperam e passaram a não recebê-la mais em casa, porque ela era uma desquitada. Eu mesmo, que era criança, ouvia aquela palavra, os adultos conversando sobre uma desquitada, sobre ela ser desquitada e tal, e o filho dela, que era da minha idade, eu brincava com ele, eu ficava esperando uma hora que ele ia fazer uma coisa esquisita, porque a gente ouvia criança que filho de desquitado
Ah, mas são filhos desquitados. A gente não sabia exatamente o que era, mas ficava pensando que era alguma coisa como, sei lá, como usar aparelho no dente, ou como. Era alguma coisa esquisita. Mas para ver como essa ideia era uma ideia. Então não é que. Ah, naquele tempo os casamentos duravam mais, porque não havia a possibilidade, o custo social da ruptura no casamento era altíssimo. O custo social por uma decisão não ortodoxa de gênero era altíssimo. Então vejam, as nossas próprias, uma vez tomadas as opções, né? Primeiro a liberdade, escolher. O segundo problema é realizar. Agora, vocês acham que adiantava, lá no começo do século XIX, um coach de casamento virar para suas bisavós, no caso a minha avó, mas de vocês as bisavós talvez, né? E falar assim, não, você tem que ser independente, você tem que buscar no próprio casamento prazer. Né? Imagina, falar de prazer de mulher. Não sei se vocês sabem, mas a ideia de que mulher tenha prazer sem ser uma ninfomaníaca, uma histérica. Freud mesmo pensou isso. Grande parte da medicina do século XIX, até a entrada do século XX, acreditava que a mulher não tinha nenhum tipo de prazer sexual porque o órgão feminino não era voltado para isso. Ele tinha uma função meramente reprodutiva e receptora. Mas, principalmente, a ideia de prazer era uma ideia associada a pecado. Portanto, só mulheres pecaminosas podiam tê-lo. Agora, imagina mulheres daquela época colocando como objetivo ter uma vida sexual satisfatória no casamento. As suas bisavós, as suas tataravós. Impossível, porque isso não estava no horizonte. Não estava no horizonte moral, não estava no horizonte de compreensão e do papel da mulher, etc., que aquela sociedade partilhava. Né? E ainda em muitos lugares ainda é assim. O Brasil não é Ipanema. Muito menos o mundo é Ipanema. Né? Se você entrar aí no centro-oeste, Goiás, interior, sertão, olha, ou mesmo lugares do interior, no Rio Grande do Sul, no Paraná, você vai encontrar. Ou vocês acham que a maioria desse povo de direita, desses que falam em família, Deus, pátria, tem razoavelmente uma compreensão da liberdade da mulher, da liberdade sexual? Então, não creiam nisso. Essa gente é representante desse mundo profundo que ainda permanece, que resiste à modernidade, que resiste ao mundo contemporâneo. Por isso que a gente chama de retrógrados, porque eles querem retroagir o tempo. Né? É uma pena que eles não possam, sozinhos, voltar para o passado e a gente se livrar deles. Então, quer dizer, a possibilidade de realização disso, e olha que até agora eu não falei em nenhum fator, econômico, né? Porque aí a coisa fica mais clara ainda, né? Aí aquela discussão de meritocracia fica evidente, né, como ela é uma mistificação ideológica do mundo social. Obviamente eu não estou falando em meritocracia dentro das instituições, né? Uma coisa que muitas vezes os que falam em meritocracia confundem propositalmente ou por ignorância essas coisas. Aqui dentro da sala de aula, vocês terão notas de acordo com o mérito. Não é isso? Assim como vocês fizeram uma prova do Enem e obtiveram classificação de acordo com o mérito. Mesmo as pessoas que entraram por cota também tiveram que provar méritos porque estavam competindo, embora em nichos diferentes, que é isso que a cota estabelece, mas também competindo. Ok, as instituições são seletivas. Né? Eu não posso chegar no hospital e falar, eu gostaria de ser médico, mas você tem formação para isso? Não, eu não tenho mérito nenhum, mas eu sou muito interessado. Não. Para isso ele teve que passar por toda uma formação e tal, e espera-se que o melhor médico seja o diretor, o que
tem os postos Isso é mérito dentro das instituições e assim as instituições são reguladas, né? Outra coisa é a meritocracia social, ou seja, que é a falsa ideia de que todo mundo se encontra na mesma linha de saída e, portanto, se quiser, pode vencer em condições de igualdade a corrida. Isso é, obviamente, mentira. Né? Os obstáculos que a cor da pele, o sexo, e aí eu estou dizendo o sexo mesmo, quer dizer, não importa o gênero, mas o fato de ser mulher em relação a ser homem, os obstáculos que são colocados para a mulher, os obstáculos que são colocados para negros, muitas vezes que são colocados para descendentes indígenas, os obstáculos que são colocados pelo racismo, pelo sexismo, pelo patriarcalismo, etc., etc., são obstáculos de uma natureza que, no limite, são impeditivos. Fazem com que grande parte dos objetivos sonhados e almejados pelas pessoas negras ou por mulheres, etc., etc., não sejam alcançados. Que apenas uma pequena minoria consiga furar a rede e atravessar a enorme trama de obstáculos socialmente construídos, né, no movimento de realizar, de conquistar seus sonhos, ou seja lá o que for. Né? Então, quando a gente fala em questões econômicas, aí fica mais claro esse imperativo sociológico, ou seja, o fato de que nós vivemos com os outros, e se nós nascemos, esses outros à nossa volta são riquíssimos, as nossas possibilidades são muito mais bem asseguradas do que se esses outros à nossa volta, ou seja, o grupo no qual nós nascemos, são de pessoas pobres e com poucos recursos. Recursos de status, recursos sociais, recursos de sociabilidade. Né? É diferente falar com você nascer como aquele tal, como aquele Amoedo, que já nasceu rico, tal, não sei o quê, e ele fala, eu estava lendo uma resenha sobre ele fez uma autobiografia dele. É um cara com uma vida tão medíocre, tão inútil, mas ele se acha maravilhoso. E ele fez a autobiografia dele. Leiam a resenha, tem uma resenha muito engraçada que um escritor fez, que ele se deu ao trabalho de ler, coitado, se deu ao trabalho de ler o livro. Mas aí ele fala, eu estudei no colégio tal, ou seja, colégio de elite. E aí ele falou, meu primeiro desafio, conseguir um emprego na empresa da minha família. Esse foi o primeiro desafio dele. Mas aí ele, não satisfeito com aquilo, ele queria muito mais. Aí ele resolveu falar assim, não, eu quero fazer alguma coisa tal, outra coisa na vida. Então mamãe falou, tira um ano sabático e vá viajar no mundo. E eu fui. E tive que viver com $20 por dia. Gente, na época que ele está falando, $20 por dia na Europa, você passava super bem. Tinha até um guia que chamava Fromers, que era a Europa, $10 ou $20 ao dia, que você passava super bem. Então, não é? Mentira. Aí ele, assim, foi outro obstáculo que ele venceu. Foi para o mundo, corajosamente. E aí decidiu que ele precisava de mais desafios. E resolveu fazer a prova do Ironman, triatlon, né? Bicicleta, nado e tal. E aí ficou anos competindo como Ironman. Olha que vida sofrida que esse sujeito teve. E aí ele é um sucesso. Ele é um sucesso, né? Quer dizer, bastaria o exemplo desse sujeito para dizer, para ilustrar o que é uma pessoa que não tem menor noção do mundo no qual está inserido e tem uma percepção sociológica inteiramente deturpada, né? Eu vou deixar aberto aqui o outro link. Quando cair, a gente passa para lá. Que já vai cair. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixei. Aí a gente já vai passando para lá, se vocês quiserem. A gente, sem solução, não vou demorar muito mais, mas a gente pode... eu queria só avançar mais duas coisas aqui do texto. Então ele diz,
aqui voltando ao texto, né? O que demonstramos aqui é o fato de que a liberdade de escolha não garante nossa liberdade de efetivamente atuar sobre essas escolhas, nem assegura a liberdade de atingir os resultados desejados. Mais que isso, demonstramos que o exercício de nossa liberdade pode ser um limite à liberdade alheia. Para sermos capazes de agir livremente, precisamos ter mais do que livre-arbítrio. E isso tem a ver exatamente, aqui ele vai entrar, quer dizer, muito comumente nós pensamos limitados pelo dinheiro que dispomos. Nesse caso, nossa liberdade pode não depender do que fazemos, mas de quem somos, no sentido de como os outros nos veem, né?